Olá, prezados companheiros. Olá, queridas companheiras. Olá, queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Estou aqui no Rio Grande do Sul, estou aqui em Santa Maria. Nosso companheiro Rogério das Minas Gerais já vai dizer onde é que ele está. E o companheiro Vadir da Bus está lá no Rio de Janeiro. Né? Vou dar uma olhadinha aqui no ângulo aqui. Né, do... Boa noite, Rogério Correia. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Pimenta. Pimenta, segue o líder. Segue o líder, Pimenta. Coitado do Vadir, não pode falar nada. Ele com esse Vasco dele, não pode nem conversar de futebol. Pimenta, eu estou em Belo Horizonte. Estou em Belo Horizonte, Pimenta, mas vou para Brasília no voo amanhã de 6 e pouco da manhã, 7 horas. Então, chego lá 8 horas, porque amanhã... Tá dando barulho no teu microfone, Rogério. Como é que é? Tá dando um barulho no teu microfone. É no meu mesmo? É no teu, sim. Bem. Boa noite, Vadir. Tudo bem? Melhorou? Eu contato no fone, Tá de fone ou não? Não, acho que não é o meu, porque eu desliguei e o barulho apareceu. Ó. Boa noite, Vadir. Boa noite. O Vasco está mal, mas eu não me escondo, não. Né? Eu não vou para debaixo da cama. Né? Não faltei a nenhuma transmissão aqui, mesmo depois de revés do Vasco. Agora, seu Paulo Pimenta, né? Quando o Inter toma uma sapatada, se esconde e ninguém vê. Aí obtém um resultado aí, por acaso, né? Aí ele volta. Volta aí, como ele gosta de dizer, faceiro. Mas eu não fujo do pau, não. Eu estou sempre aqui. Ô, Vadir, boa. Na verdade, o Inter ajudou o Galo, né? Porque ganhou do Flamengo. Então ajudou o Galo. Tem que agradecer o Pimenta. Pimenta, amanhã eu vou para Brasília cedo, porque nós temos ato público lá, né? Amanhã tem tantos nas ruas. Que coisa, hein? Eu queria começar falando sobre isso, gente. Eu tenho a notícia de que, nesse momento, nós temos tanques estacionados lá na Esplanada, né? Uma clara ação intimidatória do governo Bolsonaro, na medida que o Arthur Lira definiu para amanhã a votação do tema do voto impresso, Bolsonaro marcou a entrega de um convite e terá um desfile de tanques, carros de guerra, lança-mísseis. Que loucura é isso, Rogério? Pois é, um negócio completamente absurdo, né? E recebemos, né, a pauta de amanhã, a partir das 15 horas a sessão é aberta. 14 horas abre para os nossos pronunciamentos e 15 horas começa a sessão e a pauta única de amanhã, que foi nos entregue agora pela liderança do PT, definido no Colégio de Líderes, é o voto impresso. Então o Lira manteve a votação do voto impresso e vota-se amanhã. E essa provocação do Bolsonaro com tanques que já estão em Brasília, a deputada Érica Cocai mandou fotos lá de tanques que já estão lá à disposição do Jair Bolsonaro para fazer essa intimidação, porque a intimidação é tão nítida que o que ele vai fazer amanhã é receber dos generais das Forças Armadas um convite para um outro ato que vai ter na semana que vem. Então amanhã ele vai receber um convite. E precisa de receber um convite, Vadir, com tanques, com fuzileiros armados, enfim, é um verdadeiro absurdo que esse sujeito está fazendo. Agora, mais absurdo ainda é o Arthur Lira não abrir o processo de impeachment. Tem que abrir o processo de impeachment para a gente interromper o golpismo. Porque ele vai testando, se uma hora ele achar que o Exército está com ele, Forças Armadas, etc.,
ele dá o golpe, acaba com a democracia no Brasil e o Congresso Nacional não faz nada. Então, amanhã, eu acho que além de votar o voto na urna eletrônica, derrotar o Bolsonaro, nós temos que exigir do Arthur Lira que ele coloque na pauta o pedido de impeachment. E só para terminar, Pimenta, você viu que agora o TSE entrou com outra notícia crime contra ele, né? O TSE acaba de entrar agora à noite com uma notícia crime sobre aquele inquérito da Polícia Federal que era de sigilo e que ele publicou nas redes sociais, alimentando fake news de que teria hacker entrado nas urnas, o que é mentira. É aquela história do hacker que entrou no site do TSE, isso corre sob sigilo, e na live que ele fez, ele publicou. Agora, o TSE entrou com a notícia crime contra ele no STF, provavelmente vai cair nas mãos do Alexandre de Moraes, que vai aceitar a segunda notícia crime do TSE. Então, não há outra solução a não ser abrir o pedido de impeachment para tirar esse homem de lá e dar tranquilidade ao Brasil de continuar o seu sistema democrático e mudar, inclusive, essa política econômica nefasta e de fome no país. O que tu achou dessa história do voto impresso e essa demonstração do Bolsonaro de marcar um desfile de tanques de guerra e de carros de combate para a esplanada no dia da votação, Vadir? Se os deputados e deputadas tiverem um mínimo de dignidade, independentemente de que partido sejam, tem que impor uma derrota acachapante ao voto impresso. E acho que vocês deviam provocar o Arthur Lira para se pronunciar sobre essa história de tanque. O parlamento brasileiro tem que ter uma posição em relação a isso. Não tem cabimento. É gasto de dinheiro público. Né? Primeiro, é gasto de dinheiro público. Uma provocação à democracia, à sociedade, ao Congresso e ao Poder Judiciário. E o que o Bolsonaro está tentando é mostrar que as Forças Armadas estão com ele, que o Exército está com ele. Agora, ainda que esteja, se o Exército, de fato, quer embarcar numa aventura golpista, vai embarcar sozinho. O povo brasileiro não está dando apoio a isso. A sociedade brasileira, majoritariamente, não está pensando em golpe de Estado. A grande imprensa não quer golpe de Estado. O grande capital não quer golpe de Estado. Nem os Estados Unidos querem golpe de Estado. Então, não sei que diabo de golpe de Estado é esse, com essa bravata Bolsonaro quer arrumar. E cabe forçar o Procurador-Geral da República a abrir investigação sobre gastos públicos e a motivação desse desfile. Se chegar à conclusão que a motivação é a votação de amanhã na Câmara sobre o voto impresso, é mais um crime de responsabilidade. Aliás, Vadir, o PSOL e a Rede entraram agora também hoje com um mandato de segurança para impedir o desfile de amanhã. Entraram no STF. É uma chance também do STF dizer que proibir isso e criar também um fato de resposta incisiva contra o Bolsonaro. O fato mesmo tinha que ser a abertura do processo de impeachment. Né? Deixa eu falar duas coisas aqui. Eu vou falar duas coisas aqui para ouvir vocês. A semana passada, quando foi aceita a denúncia, o Bolsonaro deu uma declaração, ele disse assim: abriram uma denúncia contra mim, e quem é que vai vir me notificar? Vai ser a Polícia Federal? Ou vai ser as Forças Armadas? E deu uma gargalhada, como quem diz, né? Abriram um inquérito contra mim, então mandem vir me notificar. O que é que eles vão mandar? Eles vão mandar a Polícia Federal? Eles vão mandar o Exército? O que é que eles acham que eles vão mandar me notificar? A segunda declaração dele, que eu achei importante, foi quando ele disse o seguinte: o inquérito do Alexandre de Moraes é ilegal. Esse inquérito é inconstitucional. Portanto, ele não tem valor. Eu não reconheço esse inquérito. Como é que tu interpreta, Vadir, essas duas manifestações e qual é, de fato, a consequência dessas duas manifestações do Bolsonaro? Que, ao contrário do que alguns pensavam ou pensaram depois da decisão do TSE e do Supremo,
achando que a partir dali Bolsonaro estava enquadrado. Ele mostrou que não está enquadrado. Ele continua afrontando, ele continua ameaçando o ministro do Supremo, continua ameaçando a democracia, continua xingando. E essas manifestações dele, a que o Pimenta fez referência, mostram claramente isso. Então, não adianta usar esses inquéritos como uma tentativa de agora Bolsonaro se aquieta, porque não vai se aquietar. Ele vai continuar, está aí, vai botar tanque para desfilar amanhã na esplanada dos ministérios. Esse inquérito tem que ir até o fim. O TSE tem que pautar o julgamento de ações que estão lá desde 2018, da chapa Mourão-Bolsonaro. Tem a questão do impeachment. O Procurador-Geral da República já foi chamado às falas pelo Fux. Vocês imaginem pelo Fux. Isso não é estilo Fux, né? Mas Bolsonaro ultrapassou tantos limites e daqui a pouco, eu, se fosse ministro Supremo, eu proporia aos meus 10 outros colegas que os ministros entrassem com pedido de impeachment contra Bolsonaro. Os ministros, os 11 ministros do Supremo. E aí eu quero ver Arthur Lira pegar, rasgar, jogar na lata do lixo, e quero ver Augusto Aras fingir que não está acontecendo nada. Proponham isso da tribuna da Câmara, pessoal. Proponham isso. Os próprios ministros do Supremo, que é o Supremo que está sendo atacado com esse tipo de comportamento do Bolsonaro. Rogério. Pimenta, Vadir, isso tudo é consequência do golpe institucional e midiático que fizeram contra a presidenta Dilma, né? Desde aquela época a gente vem anunciando, é golpe, é golpe, é golpe. E eles dizendo que não, mas participaram disso aí, essa direita cheirosinha, tudo também. Participou desse golpe aí, o PSDB, Aécio Neves, Rede Globo, essa institucionalidade e a mídia, né? A consequência foi a eleição de Bolsonaro e agora ele coloca o Brasil diante de uma chantagem enorme. Ele vai testando, ele vai cada vez mais se dando corda e tentando ver que nível que ele consegue desgastar as instituições para tentar o golpe. Desde o início, o Bolsonaro só pensa nisso. Ele não tem força política para fazer, mas ele não desiste. Aquela história do filho dele, o zero sei lá qual, 00, dizendo que ia fechar o Supremo com cabe 2 soldados, nós nos lembramos disso, né? Está aí o porquê que o Bolsonaro continua com essas mesmas ações, mas eles vêm dando esse recado desde antes das eleições, Vadir. Então, isso é sequência desse golpe que foi dado. Agora, o Arthur Lira tinha que reagir à altura. Não há outra coisa a fazer a não ser abrir o processo de impeachment. Aliás, eu tuitei isso esse fim de semana, porque ele disse que vai colocar o voto impresso, porque tem um setor da sociedade que, segundo ele, quer o voto impresso. Por isso ele vai colocar em votação. Ora, mas tem um grande setor da sociedade que quer o impeachment. Tem feito atos, tem 165 pedidos. Por que esse raciocínio não vale para o impeachment? Então, Vadir, eu acho que os ministros supremos podem sim tomar uma atitude de solicitar esse impeachment. Agora, lá na Câmara, nós temos que engrossar o caldo com o Arthur Lira. Não dá mais para esconder esse quadro, bem porque agora o que está em risco é o processo democrático brasileiro. Eu acho que o Pimenta... ele estava com problema na transmissão dele. Ele saiu aqui e vamos tocando a boiada aqui. Não a boiada de Bolsonaro, obviamente, né? Mas a boiada da democracia, né? A boiada de gente que pensa. Mas, Rogério, o Bolsonaro, ele ultrapassou. Ele é o presidente da República e o comportamento dele é incompatível com a dignidade do cargo. Então, de fato, todas as condições para o impeachment, todas as condições para a responsabilização criminal de Bolsonaro, do ponto de vista jurídico, né, estão dadas. Agora, o que acontece? O Bolsonaro tem 2 grandes aliados. Um na Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
e o outro na Procuradoria-Geral da República, que é o senhor Augusto Aras, né? Que acho, inclusive, que estão cometendo um erro. Eu estou me colocando na perspectiva deles, eu não estou me colocando na perspectiva daqui, não, na perspectiva deles. O Arthur Lira é de uma região que é majoritariamente lulista, ele é do Nordeste, Alagoas. Ele não vai enfrentar eleições fáceis, ele tem como adversário hoje Renan Calheiros, está em campo oposto ao dele lá. Renan está sobressaindo na CPI da pandemia e é aliado de primeira hora do presidente Lula. Augusto Aras, ele não vai morrer, quer dizer, ele não vai ser procurador-geral da República o resto da vida. Ele, sendo reconduzido, fica mais 2 anos e vai embora. Augusto Aras é advogado. Augusto Aras vai viver da advocacia, se comportando dessa maneira, aceitando afrontas contra o Poder Judiciário, blindando um criminoso que é o presidente da República. Eu acho que esses dois deveriam refletir melhor e nós deveríamos ajudá-los a refletir. Acho que vocês amanhã, se eu estivesse aí, eu subiria à tribuna, exigiria do Arthur Lira não só pautar o impeachment, mas se pronunciar sobre essa história de tanques aí na esplanada dos ministérios, e faria uma exortação a que os 11 ministros do Supremo, não é o Supremo Tribunal, alguém aqui me perguntou se o Supremo pode fazer isso, não é o Supremo se reunir formalmente e aprovar uma sessão, não é isso. Os 11 ministros individualmente, como cidadãos, né? Qualquer um tem legitimidade para propor impeachment, só que teria o peso institucional de se tratar de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que nós amanhã tem que subir o tom mesmo, Pimenta. Vamos nos inscrever lá, né? A partir das 14 horas, a gente pode usar lá o microfone e a tribuna para falar lá nos pequenos expedientes. Agora, eu estou apostando que a derrota dele amanhã, deste voto, se for a cabo mesmo a votação, e o Arthur Lira já pautou, eu acho que a gente sobe de 350 votos com facilidade. Acho que eles não conseguem 150 votos. Eu quero dizer para vocês, assim, com muita franqueza, né? Eu acho que nós não corremos nenhum risco na votação amanhã, né? É uma coisa tão doida esse negócio do voto impresso, gente, que os argumentos que a gente ouve eles falarem são tão pueris, né? Eu já contei para vocês, eu participei de um debate esses dias numa rádio com um cara do Rio Grande do Sul, um conhecido bolsonarista, defensor do voto impresso, e o cara insistia na tese de que os hackers poderiam invadir as urnas eletrônicas. E quando eu dizia que as urnas eletrônicas não estão ligadas na internet, que as urnas eletrônicas não estão ligadas na internet, vou repetir, elas só estão ligadas na tomada, né? Que, portanto, os hackers teriam que invadir pela energia elétrica. O radialista ele fazia uma cara de espanto e de incredulidade, do tipo, né? Como se fosse impossível que aquilo que eu estou falando pudesse estar acontecendo. A questão toda é como é que ele vai reagir diante da derrota. Quer dizer, como é que ele vai reagir diante da derrota? Essa é a questão que eu quero, porque ele está preparando um 6 de janeiro, ele vai tentar antecipar uma situação de crise institucional. Essa é a questão que nós temos que estar preparados. Pimenta, seu microfone fechou, Pimenta. Perfeito, eu estou ouvindo bem, eu estou ouvindo perfeitamente. Veja bem, Pimenta, ele tem mais um dado. Ele está forçando a derrota. Ele sabe que será derrotado amanhã. Eu falei em 350 votos, nós podemos chegar a ter até 400 votos. Ele vai ter, se ele chegar a ter 100 e poucos votos, é muito. Quem vai votar nele são aqueles bolsonaristas doentes que estão lá. Então ele vai ter uma derrota amanhã acachapante. Mas ele já sabe disso. Agora a pergunta que fica também é o seguinte: por que o Arthur Lira está obedecendo às ordens dele
e está julgando para que ele tenha essa derrota cachapante amanhã. Porque o que ele quer ao ter a derrota cachapante é dizer que ele foi ofendido, ele foi vencido e que a fraude vai acontecer e, com isso, justificar o discurso golpista e a continuidade do discurso golpista ou até, na cabeça dele, efetivar algum tipo de golpe. Por isso, coloca os tanques amanhã nas ruas. Agora, para que o Arthur Lira vai colocar isso e dar a ele este argumento da derrota? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer também. Ao mesmo tempo, por que o Arthur Lira não abre o processo de impeachment diante de tanta ameaça à democracia no Brasil? É muita irresponsabilidade e isso fica na conta do Congresso Nacional de não reagir. Então, o Vadir tem razão, mas nós temos que ir para a tribuna e cobrar tudo isso. Ele tem que dar uma resposta do Congresso, não é dele. Ele é presidente da Câmara. Ele tem obrigação de colocar os pingos nos is contra esses tanques que estarão lá amanhã e defender a democracia. Isso é obrigação do presidente da instituição, que é a Câmara de Deputados. Então, eu acho que a nossa indignação ela tem que ser dita também para o Arthur Lira. Ele tem que reagir em nome do Congresso. Ele é o presidente, foi eleito como presidente. Infelizmente, foi eleito. Então, nós temos que cobrar dele, institucionalmente, ele tem que dar essa resposta. Vamos pedir para o pessoal nos dizer a cidade da onde está acompanhando a nossa transmissão. Vamos pedir para o pessoal colocar para nós a hashtag Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro. Quem não deu like ainda, vamos dar um like. Quem não curtiu ainda, vamos curtir. Quem não compartilhou, vamos compartilhar. Nós estamos aqui conversando sobre esse momento político que nós estamos vivendo no Brasil, que é um momento delicado, né? Quer dizer, o presidente da República, ele está forçando uma situação, né? No primeiro momento contra um ministro do STF, depois contra dois. Quer dizer, eu acho que é absolutamente perceptível que há uma estratégia por parte do Bolsonaro, né? Que busca dar uma demonstração de força. Agora, o Rogério traz uma questão interessante, que é o seguinte: mas o Arthur Lira é um aliado dele. O Arthur Lira vai fazer uma sessão amanhã para ele ser derrotado? O Arthur Lira vai promover amanhã um palco para a derrota do Bolsonaro, Vadir? Fecha essa coisa? Fecha, vai. Assim é o Centrão. Vai. O Arthur... Primeiro, o Bolsonaro, pessoal, quis aprovação de voto impresso, coisa nenhuma. Ao contrário, ele quer que não passe, para ter argumento, né, se for o caso, quando perder a eleição ano que vem, né, começar esse tipo de provocação, tentar não fazer eleição, embora acho que seja uma aventura que não vai ter tripulante para essa canoa, acho eu, né? Ou tripulantes decisivos para essa canoa. Falta gente para essa canoa. Faltam setores, falta amplitude. Golpe não é assim. Hoje eu vou dar um golpe. Golpe de Estado não é assim. E acho que o próprio Centrão, o Arthur Lira, deve estar sendo chamado às falas. O Bolsonaro, rapaz, essa turma que quer voltar para o Congresso, essa turma que quer fazer seus negócios. O Bolsonaro atrapalha tudo isso, né? O Arthur pode estar calculando, hoje já combinou, você vai tomar um pau amanhã, agora chega com essa história de voto impresso. Agora, que amanhã, né, o Centrão vai mostrar para Bolsonaro que não é capacho dele, vai e vai votar contra o voto impresso. Tu acredita nisso, Rogério? Microfone, Rogério. Vão votar contra. Eu acho que é o que eu disse, nós vamos ter lá talvez mais de 400 votos. Eu acredito mesmo que vai ser uma derrota cachapante. Mesmo o Centrão vai votar contra. O Bolsonaro sabe disso. Mas a pergunta que eu faço é dizer, e como ele quer o discurso para continuar o golpismo dele, é estranho que o Centrão queira dar a ele a derrota que ele quer ter.
para ter depois a desculpa de continuar o discurso golpista. Ou, em outras palavras, a irresponsabilidade do Centrão também é muito grande nesse caso. E como não vai, as últimas consequências, que é votar o impeachment dele, isto vai alimentando o discurso golpista. Então é mais uma irresponsabilidade que o Centrão está tendo no Congresso Nacional. Mas eu não tenho dúvida de que ele vai ter uma derrota. Aliás, já imaginou se ele ganha esse voto impresso? Aí pode fechar o Congresso Nacional, os deputados podem ir embora para casa, porque já deu a ele o argumento do golpe e a razão de fazê-lo, de tão frágil que seria o Congresso Nacional. Então, realmente, amanhã ele vai ter essa derrota. Agora, qual será a reação dele posteriormente? Eu acho que ele vai manter esse discurso. E qual a reação que o Centrão tem, né, de manter o Bolsonaro governando, porque ele só governa porque o Centrão tem permitido isso. Se não fosse o Centrão, o Bolsonaro já tinha caído. Crime não falta. 165 pedidos de impeachment e o Centrão segurando. Então, isso realmente é uma conta que nós temos que cobrar também desses parlamentares, o pessoal ir tendo a consequência da derrota do Bolsonaro nas eleições também, tem que ser a derrota também destes parlamentares. Isso tem que ficar claro, até para a gente ter um outro governo que reconstrua o Brasil com apoio do Congresso Nacional. Muito bem, nós estamos comentando aqui, gente, esse ambiente que o país está vivenciando nos últimos dias, né? As motociatas, na conduta do Bolsonaro cada vez mais, né? Afrontando a democracia, afrontando o Estado Democrático de Direito, afrontando a própria Constituição e o Parlamento, né? Quer dizer, porque cá para nós, essa ação de amanhã, essa história de ter tanque nas esplanadas, de certa forma, Fadi, o Rodrigo Pacheco, como presidente do Congresso Nacional, e o próprio Arthur Lira, como presidente da Câmara dos Deputados, na minha modesta leitura, não poderiam permitir jamais que o Congresso votasse um tema sitiado. Quer dizer, se nós permitirmos que o Congresso seja intimidado, por mais que a gente, né, tenha consciência de que nós não vamos nos intimidar, mas é uma tentativa de intimidação às instituições, à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Eu acho que é uma coisa muito grave essa história, viu? Sem dúvida, Pimenta. O que eu acho amanhã algum pronunciamento oficial específico sobre esse desfile de tanques tem que ser dado pelo Congresso Nacional, pelo Arthur Lira, pelo Rodrigo Pacheco, seja até mesmo suspendendo a sessão, ainda que seja isso. Mas esse desfile amanhã tem que ser repudiado, né? Tem que ser repudiado. Porque é óbvio que a motivação é a votação amanhã do voto impresso. É óbvio. Ele está botando tanque na rua, vamos mostrar, tá bom, vocês vão, tá bom, vão, né, vão. Não é para mudar a votação, não. Não é para isso, não. É para dar recado, né? Eu tenho o exército comigo, tá aqui, ó. Eu tenho o exército comigo, né? Eu fecho essa porcaria aí a hora que eu quiser. Exatamente. Eu aqui na rua. Então, se os dois amanhã ficarem calados, tratarem a sessão de amanhã como algo corriqueiro, aí, de fato, rapaz, nós estamos em maus lençóis, né? Então, nós temos que forçar a barra amanhã. É a minha opinião. Eles têm que se pronunciar sobre isso. O recado que ele está dando é muito forte. Ele está dizendo os meus tanques, né? Mais ou menos isso. São os meus tanques, o meu exército, os meus tanques. É uma ameaça enorme ao parlamento. A reação tinha que ser de abertura do impeachment. Essa que tinha que ser a reação. Em não sendo, o Lira não faz, nós vamos ter que ocupar os microfones amanhã. Agora há um processo, gente, de desmoralização das Forças Armadas também, né, gente? Porque cá para nós. Então, se não quiserem falar os da ativa,
Mas não tem um general, não tem alguém que... Porque cá para nós... Gente, eu vi uma foto desse general Ramos abraçado no Roberto Jefferson, fazendo rasgados elogios ao Roberto Jefferson, e dizendo aqui, este é um soldado da defesa da democracia do Brasil. Eu cheguei à conclusão que esse general Ramos está para as Forças Armadas, assim como Roberto Jefferson está para a política, está para o parlamento. Ou seja, Roberto Jefferson é a escória da política, é o submundo da política. Então, isso me faz crer que esses generais que estão com o Bolsonaro, eles representam a escória das Forças Armadas. Eu acho que é aquela turma assim, né? Quer dizer, é padrão Roberto Jefferson. Quer dizer, mas será que não tem um setor das Forças Armadas para dar uma resposta? Não tem ninguém para falar nada desse negócio, Tchê? Pimenta, olha, eu outro dia até numa outra transmissão eu lancei exatamente essa indagação no ar. Depois eu mesmo fiquei refletindo sobre isso. A ditadura, rapaz, parece um paradoxo, né? Mas não é. A categoria profissional mais atingida pela ditadura foram exatamente os militares. Foram 7 mil militares perseguidos, exilados, aposentados, presos, enfim. Até hoje, os que estão vivos ainda lutam por seus direitos no Poder Judiciário. Ele ceifou lideranças, rapaz. Lideranças de então e lideranças futuras, porque foram 21 anos de ditadura, sobre, inclusive, os próprios efetivos das Forças Armadas. O Rogério, que de nós aqui, aparentemente, digamos, é o menos jovem, né? Não estou chamando o Rogério de velho, estou falando menos jovem. Mas o Rogério lembra que nós tínhamos oficiais, tínhamos, né, nacionalistas de esquerda, lideranças, homens proeminentes, brigadeiros, generais, almirantes, né, que as pessoas reconheciam, que eram referência. Isso, pelo menos, que apareçam, não tem mais. Porque, de fato, Pimenta e Rogério, onde não é possível que não haja, ou parece que é possível, não sei, um oficial desse que venha a público dizer não é assim não, pô. Nós não vamos aceitar isso, não. Nós não vamos aceitar essa farda que eu visto aqui, é uma farda honrada, eu não vou aceitar que ela seja vilipendiada. E, de fato, não aparece. Isso é preocupante, né? Mas, repito, se o Exército embarcar nessa tentativa, nessa aventura, ele vai estar se desmoralizando por gerações. Porque ninguém vai acompanhar o Exército nisso, não. Não tem clima para isso, não tem articulação, não tem consenso, não tem nada para isso. Rogério. Pimenta, é duro. O Vadir tem toda a razão. A Silvana está dizendo que meu tweet está lá na Globo News. Qual o tweet, Silvânia? Manda aqui para a gente depois, para a gente colocar o tweet aqui, então. Se está na Globo News, tem que estar aqui na live da Resistência, ou Pimenta? Não é possível, hein? Até na Globo... retaguarda aí, vou ver nossa retaguarda aí. Já bota ele aí. Agora eu gostei. Agora eu senti firmeza, Vadir, no Pimenta, viu? Até que enfim protegeu a gente aqui. Ele com essa camisa do Inter. O Vadir, mas olha, o caso é realmente sério. Agora, você sabe também que isso que você falou, eles ceifaram as lideranças, e o que ficou lá foi uma mesquinharia danada, né? As esposas e filhas dos generais ganhando absurdo, dos militares, né? Estão lá e foram retirados da reforma da Previdência, e com isso também, economicamente, ele vai comprando as consciências nas Forças Armadas, se é que ainda existe alguma.
Agora, além disso, você viu agora os generais virando marechal, como se estivesse em guerra. Guerra contra quem? E fora os milhares de cargos de militares que estão no governo. Então, as Forças Armadas, aquele general Heleno, que falou do Centrão, criticando o toma lá da cá, o que as Forças Armadas estão fazendo se não o toma lá da cá? Garantir esse Bolsonaro lá para receber benesses. Tem isso também. Então é isso mesmo, Pimenta, é a escória da política e a escória das Forças Armadas. E o Bolsonaro vai exatamente com estes, formando esse desgoverno dele e se mantendo lá. Agora, é preciso dizer também que o povo brasileiro já não suporta isso mais, não quer isso mais. Não. As pesquisas cada vez apontam uma decadência maior do Bolsonaro e apontam o Lula crescendo nas pesquisas, independente de quem seja o candidato. Então já se forma na sociedade também uma consciência de que é preciso voltar com Lula, é preciso modificar esse governo na sua essência. Então eu queria também dar esse recado de otimismo, né? A sociedade brasileira já está repudiando esse tipo de política que o governo Bolsonaro está fazendo e por isso o Lula tem crescido e muito. Estava vendo aqui as notícias. Eduardo Bolsonaro se encontra com Donald Trump e comunica: nós estamos ao seu lado. Aliás, o Bolsonaro reuniu com o representante do Biden e teria dito para ele que quem ganhou as eleições foi o Trump. Né? Então, é brincadeira, né, gente? O cara... Né? Segunda notícia aqui interessante é a seguinte: deputado do PSL, deputado gaúcho, né? Deputado do PSL, Nereu Crispim, segundo ele, recebeu várias ameaças durante o dia se não votar a favor do PEC do voto impresso. Né? Quer dizer, o próprio deputado do PSL está denunciando, segundo ele, uma proposta contaminada de autoritarismo, tirania e ódio. Então, aí também agora a imprensa está mostrando aqui uma fotografia. Né? O Exército posiciona tanques para ameaça golpista de Bolsonaro no dia da votação da PEC do voto impresso. Né? E ele deu uma declaração de que gente que tem muito dinheiro contratarem os hackers para roubar 12 milhões de votos. Ele vai ter que provar, apesar de que, né, vai ter que provar, já virou até lugar comum, né? Mas ele saiu com essa hoje. Gente que tem muito dinheiro contratou um hacker, eu não entendi até agora como é que o hacker ia entrar nas urnas. Vamos colocar a hashtag Fora Bolsonaro e Fora Bolsonaro, nos dizer a cidade onde acompanha a transmissão, né? E repercutindo muito, assustadora, de Celso Amorim, sobre a manobra com tanques da Esplanada. Né? São várias manifestações de personalidades do mundo da política, chamando a atenção da gravidade da presença desses tanques aí na Esplanada, gente. De fato, é uma ciência, uma provocação, partida do presidente da República. Né? Então tem que causar indignação mesmo, mas não basta ficar na indignação. Esse sujeito tem que ser contido. Por isso que eu digo... Espera aí, estou falando aqui rapidinho. Esses inquéritos, eles não podem, se a intenção é simplesmente enquadrar Bolsonaro, isso é inútil, porque ele não se enquadra. Os inquéritos têm que ir até o fim. Os inquéritos têm que gerar denúncias. Os inquéritos têm que gerar pedidos de impeachment. Os inquéritos têm que gerar atitude por parte do Procurador-Geral da República, do presidente da Câmara. Né? E deve servir também para mobilizar o povo brasileiro. As manifestações foram grandes, né, foram importantes, mas ainda são insuficientes para encurralar Bolsonaro, né? E meter medo em qualquer intento golpista.
Então, nós temos aí muito caminho aí para trilhar, né? 2022 não vai ser uma linha reta até o dia da eleição. Lula ganha, toma posse e vai fazer o povo brasileiro feliz de novo. Não é assim, não. Até chegar lá, tem muita água aí para a gente nadar. Rogério. É isso aí, Vadir. Olha, o Lula se encontra com Dilma e diz que juntos derrotarão o desastre Bolsonaro. O Lula está convencido de que nós precisamos dele, né, para derrotar o Bolsonaro, e isso é bom. O Lula está se colocando mesmo como candidato. Eu vi aqui que o Lira deu alguma resposta em relação à questão dos tanques, mas eu não consegui ler o conteúdo, mas parece que ele respondeu alguma coisa. Lira diz que desfile de blindados em dia de voto impresso é coincidência trágica. Lira classificou o episódio como uma trágica coincidência e que o evento não tem o objetivo de ameaçar o poder legislativo. Lira diz esperar que Bolsonaro cumpra acordos sobre o voto impresso. Ele teria dito que, se for derrotado, encerra o assunto. Então, está aí passando pano. O Lira passando pano para o Bolsonaro. É uma no ferro, outra na ferradura, né? Ele usa o adjetivo trágico, mas usa o substantivo coincidência. Essa questão eles estão falando naquilo que seria uma saída honrosa para o Bolsonaro, que era aumentar o número de urnas onde os votos são impressos numa urna paralela para fazer a conferência. Eles estão tentando achar alguma bobagem, né? Não se faz concessão a fascista, não se faz concessão a golpista, a cafajeste, a moleque, não se faz concessão. Faz concessão, não tem que fazer isso, coisa nenhuma. Tem que dar saída honrosa. A saída para o Bolsonaro tem que ser desonrosa. Não, e outra coisa, veja bem, como na comissão ele foi derrotado, por 22-11, o parecer do relator foi pela rejeição da PEC. Isso significa que não haverá outro relatório e nem outro substitutivo. Então, a PEC que vai ser votada, Vadir, é a PEC da Bia Kicis. É essa que fala do voto impresso, das urnas, etc. É essa que vai ser votada. Então, é essa que vai ser derrotada. Então, não se pode falar nem em concessão do ponto de vista agora do parlamento, porque a votação é a votação do texto original da PEC da Bia Kicis. Repito, não vai haver outro relator para fazer algum malabarismo nessa questão para tentar livrar o Bolsonaro. Agora, não pode passar pano para ele, né? O Arthur Lira, sinceramente, presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, aqui mineiro também, tem que mostrar mais garra nesse processo, tem que desautorizar completamente o presidente, né? O mínimo seria abrir o processo de impeachment. Agora, passar pano desse jeito, dizer que é uma trágica coincidência, é óbvio que não é coincidência. O negócio é tão grave que amanhã não é o evento, amanhã são os generais entregando a ele um convite para um evento que será realizado na outra semana. A entrega de um convite com tanques, Pimenta. Isso é uma provocação barata. Então, realmente, o Congresso não reagir a isso à altura, é meio caminho para esse sujeito continuar com seus sonhos golpistas. Ou alguém acredita que ele vai, nem o Lira acredita, que ele vai parar aí. É claro que não vai parar. Ele só para o dia que for parado. E quem tem que parar ele é o parlamento brasileiro com o impeachment. Muito bem, gente, muito bem. Quem ainda não colocou hashtag Fora Bolsonaro, coloque para nós a hashtag Fora Bolsonaro. Quem ainda não nos disse a cidade, diga a cidade. Nós estamos aqui comentando essa sessão de amanhã, que é uma sessão importantíssima, a partir das 15 horas.
É pauta única amanhã. Pauta única amanhã é o voto impresso. Né? PEC do voto impresso. Amanhã, a partir das 15 horas, pauta única no Congresso é essa. E do lado de fora, não me admire se o Bolsonaro andar junto lá dos tanques de guerra circulando em torno do Congresso. Viu? Não seria uma surpresa para mim se o Bolsonaro resolvesse entrar num tanque desse aí e andar num tanque amanhã lá. Viu? Para mim não seria nenhuma surpresa. Ô Pimenta, passar um dado aqui para o pessoal que está nos assistindo aí na live. Né? Primeiro, agradecer que nossa live hoje está bombando, hein? Nossa live hoje está com público. Muita gente, tem muita gente. Muita gente. Passar um informe para o pessoal. Amanhã nós estamos marcando também, 10 horas da manhã, um ato, né, em frente ao Congresso Nacional com os deputados. Estão sendo chamados todos os deputados para poder fazer esse ato, repudiar os tanques e defender a democracia. Vamos ver se o Lira vai lá, né? Certo é ele ir lá, fazer essa defesa da democracia em conjunto. Mas nós, deputados, vamos estar lá. E tem deputados de partidos, inclusive de direita, que estão indo, viu? O Kim Kataguiri mesmo está reforçando também o convite. Ele é do DEM, hein? E é de direita, mas está também reforçando isso. Provavelmente deve ir lá também o Alexandre Frota. E espero que vão também, que para lá se dirijam também parlamentares que são da direita, mas que não querem o golpe. Vamos ver se eles aparecem. PSDB, já fez muito mal ao Brasil, está na hora de ir lá. Pelo menos garantir o processo democrático. Então, estão sendo convidados todos os parlamentares amanhã, 10 horas, em frente ao Congresso, para fazer esse ato contrário aos tanques e em favor da democracia. Muito bem, gente. Olha que legal aqui, essa quantidade enorme de gente. Diga uma cidade para nós, coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Quem não curtiu, vamos curtir. Quem não compartilhou, vamos compartilhar. E está todo mundo mobilizado. Uma coisa que está certa é que ninguém mais tem medo de milico, viu, gente? Foi o tempo que o pessoal se assustava quando os milicos batiam as botinas, viu, Vadir? Foi o tempo. Não tem ninguém na sociedade, só vem aqui editorial e manifestações dizendo para os caras voltar para o quartel. Olha, vamos comprar tinta, vamos comprar cal, vamos pintar meio fio, vamos pintar, né, o caule das árvores, essas coisas que vocês são acostumados a fazer. Né? Tem muito meio fio aí para ser pintado. Né? O risco maior, esses caras que viraram marechal. Marechal é o título que vai para a guerra. O risco maior que já correram foi ser atropelado pintando meio fio da calçada. Risco de vida maior era ser atropelado pintando meio fio. Os caras ganharam o título de marechal, rapaz, que é um título para quem participa em combate. Negócio vergonhoso, viu? Pimenta, olha, rapaz, agora tá aí, rapaz, talvez a motivação seja essa, rapaz. Esse material todo tá enferrujando lá. Eles têm que botar, Rogério, para andar, senão aquilo vai... Sabe quando fica parado muito tempo? Porque isso nunca vai ser usado. Vai ser usado onde? O Brasil vai fazer guerra... Esse exército brasileiro vai fazer guerra com quem? Então com a China. Com a China. Então tem que... Contra o 5G, vai usar... Porra. Então tem que botar... Mas não tem munição para 12 horas para troca de tiro com ninguém. Não tem munição para 12 horas. Pronto, rapaz, a gente fica aqui falando mal, pô, tá aí a explicação, pessoal, é justo o motivo, é para desenferrujar aquele negócio lá. Aí vamos botar lá para circular meia hora lá pela Avenida da Esplanada. Mas que coisa lamentável. Capaz de estragar, tem que empurrar, vai ter um fiasco o negócio. É isso, gurizada? É isso? Qual é o país que não tem forças armadas, hein? Costa Rica eu sei que não tem. Costa Rica não tem forças armadas, não faz falta nenhuma. Nenhuma. Uma atitude inteligente de Costa Rica. Faz falta nenhuma. Porra. É um exemplo a ser seguido. Porra. Então tá bom, gurizada. Um abraço, então. Pimenta, não desaparece, não. Tá. Eu tenho uma coisa agora às 9 horas aqui, Vadir. Eu te ligo depois. Eu sei que amanhã de manhã eu te ligo. Só eu vou falar contigo. Faz só alô.
tá? Um abraço. Outro. Fora Bolsonaro!